Então, boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma sessão do Charlas, né? A segunda sessão de 2021. Eu sou a Andréia Menezes, eu sou professora do Departamento de Letras da Unifesp e coordenadora do projeto de extensão Charlas de Cine Club. É um projeto que existe desde 2014, que a gente se junta, né? Quando era presencial, a gente se reunia presencialmente, assistia o filme junto e em seguida discutia com algum convidado ou convidada. E aí, desde o ano passado, a gente está fazendo essa versão Charlas de Cine Club em casa, né? Que aí a gente vê, no tempo que a gente pode, os filmes sugeridos pelos convidados ou convidadas e disponíveis na rede, enfim, e depois a gente se junta aqui, né, para essa conversinha que dura 1h30, mais ou menos, para falar sobre o filme, né? O convidado vai trazer vai apresentar, o convidado hoje, o Leandro, né? Mas os convidados e convidadas sempre fazem alguma apresentação sobre o filme, apresentam alguns aspectos, mas o mais interessante do Charlas é o momento realmente da conversa, da gente trazer diferentes perspectivas sobre o filme, né? Todo mundo poder aí aportar a sua perspectiva, né? E, então, hoje nós temos aqui, vamos falar do filme Elisa e Marcela, né? Que estava disponível na Netflix, e o nosso convidado é o professor Leandro Oliveira, que é a quem eu agradeço muito, né? A participação, que é professor do Centro de Línguas do Dom Pedro I. E qual é o outro mesmo, Leandro, que você trabalha mais é o Fado Laidar. Eu trabalho nos dois. Tá certo. A gente já vem aí demandando o Leandro desde o ano passado, né? Dando trabalho para o Leandro. Hoje é mais um dia que a gente está dando trabalho para ele. Para ele vir aqui discutir com a gente, e a gente acha muito importante trazer vozes diferentes, com diferentes experiências, né? E é muito bom ter o Leandro aqui com a gente, que é professor de Centro de Línguas, né? Que é um lugar muito importante de difusão de línguas estrangeiras, né? No caso dele, no espanhol. Então, a gente agradece, né? O projeto eu que coordeno, mas é um projeto da área de espanhol, então, em nome dos professores, a gente agradece muito. E temos vários alunos aqui hoje dos cursos de espanhol, inclusive de licenciatura, alguns que estão fazendo estágio com você, né? Então, muito obrigada, Leandro. É uma alegria poder a gente estar fazendo aí essas parcerias. E isso, então vamos aí ouvir o que o Leandro tem para a gente discutir logo o povo, né? Que a gente está muito, assim, querendo saber da história do povo. Então é isso, obrigada, Leandro, por favor. E aí, quem quiser fazer perguntas, hoje o Leandro está falando em português, vai falar em português, então as perguntas podem ser feitas diretamente em português, as perguntas podem ser feitas pelo chat. Eu e a Natália, que é a nossa querida Natália, que está por aqui, que é bolsista, a gente vai tentando aqui recolher as perguntas e observações pelo chat, que são feitas no chat, mas a gente convida vocês também, sempre que possível, né, para dar aquele ar um pouco mais de normalidade, que liguem o áudio, né, se quiserem, quando forem fazer as perguntas, o áudio e a câmera, né, vocês são super bem-vindos a participarem também, falando, não só pelo chat, tá bom? É isso, muito obrigada, Leandro, por favor, pode ficar à vontade. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, todas e todos aqui. É um prazer estar participando do Charlas, né? Eu que agradeço ao convite da Andréia, ainda mais por ter abertura para falar sobre um filme tão sensível, né, quanto a história de Elisa e Marcela. Aqueles que quiserem podem participar durante qualquer momento, tá, pessoal? Só levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar, sintam-se à vontade. Eu até preferi falar em português para que vocês pudessem realmente participar. Afinal de contas,
Eu só vou começar com um PowerPoint com algumas informações que eu achei interessantes trazer sobre o filme, mas estão todos convidados a falar. A ideia é que todos falem, tá bom? A história da Elisa e da Marcela, ela acontece no final do século XIX, início do século XX, na região da Galícia, na Espanha, tá? Ela não é uma invenção, apesar de ter várias características, né, de uma história inventada, de uma lenda, né, mas é uma história real, ela realmente aconteceu, e naquele período histórico a gente tem o Van Gogh com a obra Noite Estrelada, a gente tem Freud com a psicanálise, né, a interpretação dos sonhos estava bombando na Europa nessa época, Machado de Assis publicava Dom Casmurro, né, então é um momento de efervescência. A Elisa e Marcela conta a história do relacionamento entre as duas, né, e o casamento delas, com uma se passando por um homem, né. Ao que se sabe, até hoje elas são o único par homoafetivo casado pela Igreja Católica, né, e aí todo mundo fica pasmado quando pensa que esse casamento, ele não foi dissolvido, né, ele continua valendo até hoje, e essa história, ela é tão emblemática que na região da Galícia tem ruas chamadas Elisa e Marcela que se encontram. Nós temos um passeio que é feito na cidade, que é o passeio Elisa e Marcela, onde passa pelos lugares onde elas viveram, né? Agora não, porque nós estamos em tempos de isolamento social, mas pelo que eu vi até 2019, o passeio acontecia normalmente, eles sorteavam um livro, né? Inclusive no PowerPoint tem o promoter do filme e a capa do livro, né? O Narciso de Gabriel, ele é um historiador e foi um dos maiores pesquisadores da história delas, né? Ele trabalhou arduamente para poder conseguir construir este livro. E aí, na sequência, eu trago a ficha técnica do filme, tá? Elisa e Marcela tem uma duração de 113 minutos, é uma produção de 2019. A sua estreia, ela acontece no dia 7 de junho de 2019. E aí é importante ressaltar que ela não aconteceu ao acaso, tá? O mês de junho é o mês do orgulho gay, né? Inclusive em São Paulo, antes da pandemia, acontecia a parada do orgulho gay nas ruas do centro da cidade. Esse ano nós vamos ter a 25ª parada do orgulho LGBTQIA+, tá? Ela vai acontecer de modo virtual, e aí eu achei interessante trazer, já que era uma demanda do grupo, esse filme. A princípio, conversando com a Andrea, eu fiquei em dúvida, não sabia se nós poderíamos rir dos problemas sociais, e aí traria um outro filme para poder rir, mas teríamos problemas sociais nele, ou se nós choraríamos diante dos problemas sociais. E aí, quando a Andrea comentou que o grupo já demandava esse filme, eu falei assim, então é esse. Vamos ver como é que vai ser. A classificação é de 16 anos, tá? O gênero é biografia e drama, o país de origem é da Espanha. Esse filme ele foi indicado ao Urso de Ouro em 2019. A diretora, né, a Isabel Coixet, ela passou 10 anos com esse roteiro, buscando uma produtora. Só em 2018 que a Netflix espanhola aceitou produzir o filme. Tá? E aí, se a gente pensar que ela demorou 10 anos para produzir o filme, porque ela não encontrava patrocinador, e pensar que, depois de pronto, o filme deixou de ter problemas, não é bem por aí. Né? No Festival de Berlim do ano passado, 160 exibidores exigiram a retirada desse filme da disputa, né? Porque eles diziam o seguinte, que o festival defendia a tela grande, e a Netflix faz filme para tela pequena. Na imagem, nós temos a cineasta e as atrizes que, empunhando a hashtag Más Mujeres, né, como uma forma de protesto a essa retirada do filme. A Isabel Coixet, ela é uma diretora
que já tem um certo prestígio na carreira, ela tem a filmografia dela é extensa, eu trouxe só alguns filmes, um recorte dos filmes que ela ganhou algum prêmio com eles, para mostrar para vocês, tá? E aí, durante uma entrevista, a Isabel diz o seguinte, né, que esse filme é para todas as pessoas que passam a vida tentando se encaixar em um mundo que não está pensado para elas, aos diferentes, aos estranhos, às mulheres e aos homens que não se sentem nem mulheres e nem homens, apenas as pessoas que amam. Isso é para vocês verem a força desse filme, né? Nas palavras da diretora. O filme ele é muito bonito, como vocês podem ver. É um filme muito bonito e muito cheio de simbolismo, né? Logo no início do filme, e aí eu viajei nesse início, quando nós temos começa com uma personagem que, para mim, de início era a Marcela, mas depois eu vi que talvez não fosse a Marcela, que ela diz o seguinte: até onde me lembro, tive uma infância feliz, mas eu cresci. Então começaram as perguntas e com elas o sofrimento. Quem sou eu? De onde venho? Qual é a minha história? Quem são essas mulheres que os nomes eram ditos baixinho, quando pensavam que eu não ouvia? Quem elas eram? Né? E aí, eu viajei, só nesse início do filme, eu viajei na interpretação, porque, a princípio, eu achei que era a Marcela, né, numa fase de crescimento, mas depois eu fiquei na dúvida, e eu queria saber de vocês, se vocês se lembram desse início, dessa fala. Quem que vocês acham que é? O que essas palavras representou para vocês? Alguém gostaria de falar? Oi, posso comentar? Sim, sim. Sou a Rosângela. Eu não associei as duas, porque uma vivia no mosteiro, né? E a outra falou que ficou no orfanato, foi resgatada pelos pais. Mas, assim, já começou esse questionamento, né? Dessa sociedade, do que a gente impõe ao outro o tempo todo. Eu acho que o Gustavo levantou a mão. Isso, eu queria contar que eu só percebi que era filha no final, porque no meio do filme, nem no começo, nem no meio do filme, eu percebi, né? Eu não tinha entendido muito bem qual era a situação, eu só fui perceber lá no final. Eu não sei se alguém percebeu antes, fico até curioso para saber se as pessoas, né, outras pessoas conseguiram já no começo identificar quem era aquela mulher que chega, né, no trem. Aí, Leandro, está tendo algumas manifestações aqui, não sei se você está conseguindo ver no chat. Tô sim. Pessoas dizendo que tiveram impressão parecida com a do Gustavo. Sim, como o Gustavo, assim, dentro da obra, você olhando dentro da obra, essas falas remetem para mim, ficou claro no final, que seria a Ana querendo saber sobre a mãe. Mas aí, eu me lembrei de uma coisa que há muito tempo atrás eu conversei com a minha mãe, né? Minha mãe era do interior de São Paulo, interior de São Paulo não, no interior do Paraná, região do Paranapanema, e aí ela conta que quando ela era adolescente, havia uma moça que não se casou, uma mulher que ela não havia se casado por opção própria, mas que moças de família não poderiam conversar com ela, né? E aí, uma vez, ela trabalhava na roça, ela carregava um fardo de algodão na cabeça como se fosse um homem, então, assim, carregar o fardo de algodão, ela podia, né? Trabalhar como um homem, ela podia, mas ela não podia se relacionar com as moças de família ali daquela região. E toda moça que
geralmente se relacionava com ela, conversava, ou pegava o caminho e andava, era rechaçada, né? Não podia, os familiares brigavam, por exemplo, minha avó brigou com a minha mãe quando soube que estava conversando com ela, que não podia, e ninguém comentava o porquê, né? E minha mãe conta que essa moça, né, passou-se um tempo, essa moça sumiu da região e ninguém comentava sobre ela, nem a própria família dela. O que havia acontecido era meio que um tabu. E que agora, depois de uma certa idade, vendo a sociedade, né, pudesse ser que ela tinha o estigma de ser tratada como uma lésbica, né, e que não podia ser falado. E aí, essas frases, para mim, elas se tornam uma forma, não só daquela personagem se identificar, mas também a fala de outras mulheres que foram silenciadas, né, durante a sua vida inteira. Não sei se eu viajei, e aí vocês podem comentar isso, tá, pessoal? Não, A Daniela levantou a tive... mão. Desculpa. Pode falar, Dani. Eu também tive essa mesma leitura também. Eu li muito mais quanto uma voz meio que universal, assim, né, de pessoas que vivem essa situação. Eu também achei que estava viajando quando o pessoal começou a falar. Desculpa ter cortado. Não, imagina, acho que a participação de todos é sempre bem-vinda, né? E aí a Daniela levantou a mão também. Daniela, se você quiser falar, por favor. Oi, então, eu não tinha parado para prestar assim tanta atenção nessa fala. Eu acho muito marcante esse começo, porque o filme só começa, né? Ele não vai, tipo... Daniela, eu acho que paramos de ouvir a sua voz. Se você quiser retomar, deu um corte na sua voz no meio. Será que ela caiu? Ela caiu porque ela saiu da reunião. Acho que ela caiu. Aí temos aqui também o Gilberto, que quer fazer uma observação. Gilberto, se você quiser falar, fica à vontade. Gilberto está entre nós. Acho que o Gilberto está com alguma questão. Acho que... Problemas, ele está com problemas. Então, depois, se você quiser colocar a sua observação no chat, fica à vontade, tá bom? Bom, e aqui tem mais um pessoal comentando um pouco mais sobre essa questão, Leandro, no chat. A questão de ter que voltar ao filme no começo, para entender que era a Ana, e a Yasmin também fez a mesma coisa. Mas eu achei bem interessante a sua leitura, Leandro, de que é algo mais amplo, né? Gilberto, Sim. você consegue falar agora? Agora consigo. Por favor. Perfeito. Primeiro, parabéns aí pelo filme, né? Eu não conhecia, me surpreendeu muito, né? Me surpreendeu mais ainda ao final em saber que é baseado em história real, né? Eu pensei que seria literalmente uma ficção, né? E no início do filme, quando a Marcela encontra com a filha, me deixa confuso, porque eu pensei que ali seria a Marcela com a mãe dela, ou algo assim do tipo. Aquilo me surpreendeu muito. E o decorrer da história, a sensibilidade também que o Estado ali em Portugal, porque também virou um símbolo de, digamos, talvez não sei de resistência, não sei se seria resistência a palavra correta, mas como os portugueses trataram a situação, né? Que até aquela família que apoia as duas, né, tem uma grande sensibilidade. Se não fosse através, talvez, daquele apoio,
eu acredito que talvez essa história talvez não tivesse sido tão, talvez, não digamos perfeita, né? Mas talvez a gente não estivesse nem discutindo aqui, né? E, assim, ótimo filme. Só tenho que realmente parabenizar. E quando tiver outra oportunidade, deixarei sim algumas recomendações também. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. A Daniela deixou a observação dela aqui no chat, Leandro. Ela disse o que eu ia dizer, que o filme começa começando, então essas falas no começo ficam muito marcadas, já tem um impacto muito grande. Eu sinto que essa frase de falar os nomes baixinho, é muito porque existem nomes que as pessoas evitam falar, né? Sim, e isso para mim é muito forte no decorrer do filme, como a gente vai ver, né, mais para frente, que eu não vou dar spoiler, que essa questão das dúvidas existenciais mesmo, né? Quem eu sou, de onde venho, qual é a minha história, por que eu não me identifico, né, dentro desse grupo que eu estou. Eu acho que são coisas muito fortes, né? E aí, dentro dessa questão do simbolismo também, já logo no início, a gente tem um simbolismo que chega a ser estranho para mim, me causou uma certa estranheza, a fome excessiva da Ana, né? A Ana, ela chega com uma fome na casa da mãe, assim, uma sede, que ela vai comendo, e come, até se saciar. Alguém tem alguma, não sei, consegue estabelecer alguma relação disso com a continuidade do filme? Porque eu elaborei alguma coisa, mas eu queria saber de vocês, né? Essa fome excessiva. Gustavo levantou a mão. Pode falar. Gustavo está entre nós. Ai, desculpa. Eu estava falando e não tinha habilitado aqui. Eu acho que é fome da mãe mesmo, fome de mãe, né? De conhecer a mãe, de conhecer a história da mãe. Então, eu acho que representa um pouco isso, essa fome, né? E também, tradicionalmente, né? A mãe tinha essa função de alimentar, e isso era relacionado à expressão de amor, de carinho, né? Então, eu acho que essas relações podem ser pensadas. Gente, eu não tinha pensado nisso, eu só pensava que era fome que ela tinha vindo lá da Espanha, né? Eu falei, a fome de comida. Eu confesso que pensei agora que o Leandro fez a pergunta. Não, quando eu assisti, eu pensei nessa questão mesmo, da representatividade do amor da mãe, porque geralmente no momento da comida que você tem essa expressão de carinho, de afeto, de cuidado, e tem uma outra frase que ela solta quando elas estão do lado de fora da casa, que eu acho que é muito forte, quando ela pede para a mãe contar tudo, ela quer saber tudo, e aí ela fala, é impossível, né? É impossível te dar tudo agora, né? É um momento muito forte ali para mim, que eu olhei e falei assim, nossa, né, que tapa, né? Às vezes a gente quer mais e o outro não pode também nos dar também tudo daquilo que nós precisamos ali naquele momento. Né? Só vou ler aqui umas observações que fizeram sobre esse aspecto. A Suelen acha que é uma relação psicanalítica. A Tainá disse que acha que pode ter a ver com o vazio que ela sente de amor. Aí a Suelen continua, suprir a falta e saciar com a comida. Ela acha que podia ser assim, né? Aí a Tainá pela relação fria com os pais. A Rosângela Bruno diz que tem ali um silêncio para se conversar depois. E tem o pessoal que diz que está aqui comigo, que não só achou que era fome mesmo. Que era... pode ser que tenha visto demais também, né? Não sei. Não, achei ótimo essa sua leitura. Chegado demais essa questão da fome. Bem, e aí, continuando,
eu só consegui essa imagem, né? Essa imagem, eu queria as 3 cenas, porque no filme o povo ele aparece 3 vezes. E quando ele apareceu a primeira vez, eu achei um pouco estranho, eu olhei assim para esse povo, e ele me causou, confesso para vocês, um certo incômodo, né? Ver aquele povo ali, até mesmo porque é um tipo de carne que, por exemplo, eu não como, né? Carne de polvo. E aí eu fiquei pensando, será que é porque eles comem a carne de polvo? O que está por detrás disso, né? E aí me incomodou essa questão do polvo aparecer nessa cena, o polvo na água, né? O polvo ali na água, na areia, e por fim o polvo ele aparece na cena de sexo entre as duas, né? Quando elas concretizam o ato sexual em si, né? E aí, vamos lá, gente. O que vocês têm a dizer sobre o polvo? Né? Gente, o povo impactou ou não? Foi uma coisa normal? Foi tranquila ver o povo? O que foi para vocês? Né? O que despertou em vocês esse povo aparecer 3 vezes em cenas distintas? Tem o pessoal falando, muita gente falando aqui que gosta ou não gosta, que também ficou incomodada. A Micaela achando desnecessário o povo no sexo. Depende. Gente, cada um com as suas questões. Aí teve gente que achou bizarro, teve gente que gostou. É polêmico, o povo é polêmico. Temos aqui várias opiniões. Aí, Gustavo, você quer falar? Você levantou a mão? Estou viajando aqui de novo, Mas, assim, eu acho que o povo, né, ele pode ter uma relação com a Galícia, que é óbvia, né, mas eu nem acho que seja tanto isso no filme. Eu fiquei pensando agora, depois que desde o começo vocês colocaram isso, né, da questão do povo, que, bom, eu não tenho uma repulsa pelo povo, inclusive eu gosto, enfim, né, mas assim, eu sei que muita gente tem uma certa repulsa pelo animalzinho. E esse tipo de repulsa, né, que eu acho que talvez provoque na maior parte das pessoas, eventualmente eu acho que talvez, eu acho que isso não acontece com as pessoas que estão aqui hoje, né, mas talvez a ideia ou a imagem de 2 mulheres se relacionando também transmita uma certa repulsa, né? Tenho certeza que ninguém aqui sente isso, né? Mas eu acho que em outros lugares, em outras pessoas, talvez sintam isso. E aí, eu acho que talvez o povo tenha um pouco essa função de transmitir esses sentimentos de repulsa, de rejeição ou de nojo, esse tipo de sentimento negativo, que eu acho que quem até vai ver o filme já não tem, né? Então, talvez, não sei, eu pensaria por aí, não tem nada elaborado, mas eu acho que talvez isso é a única coisa que eu consigo pensar, assim, colocar um elemento um pouco destoante, né, de trazer umas emoções assim, né, que ruins em relação ao casal, né? Uhum. É isso que eu pensei. Legal. Legal. Aí temos aqui na filinha a Suelen e depois a Graciela. E depois tem uns comentários que eu vou ler depois do que estão no chat, mas vamos ouvir quem está na filinha aqui. Oi, boa tarde. Eu não sei, eu também estou elaborando agora sobre o povo agora, mas eu acho que o povo, ele tem uma relação de... Eu também não tenho um asco do povo, não é uma barata, né? Eu acho que enfim, histórias de vida, qual é a sua relação com o animal? E a gente está falando de um povo que vive no mar, né? Próximo do mar. Então, eu não acho que a representação do povo, nesse sentido, neste contexto, seja uma representação que possa ser asquerosa. Eu acho que o povo, ele tem uma viscosidade, ele tem essa malemolência, né? É esse tecido que pode trazer, sim, uma característica sexual, é úmido,
é molhado, e ele vem do fundo também, né? Então, eu acho que o fundo do mar, ele é um mistério, né? E aí é este mistério que está sendo desvendado também, e desses dois povos que são dois iguais, e todos esses tentáculos do desejo, né? São desejos do fundo, então são muitos tentáculos para agarrar. Não sei, eu acho que eu penso um pouquinho por aí, assim, elaborando agora. Gente, esse povo tá demais, adorando. Graciela. Ó, eu vou na linha da Suelen. Eu acho que seria muito difícil pensar que é para gerar um nojo, uma coisa assim, na Espanha, na região, sendo que, enfim, são pratos, né, uma comida que faz parte da cultura, muito mais que aqui no Brasil. Então, enfim, se fosse feito aqui, talvez eu até coincidiria com Gustavo, com esse olhar, mas pensando na Espanha, eu vou na linha da Suelen. Eu não tinha pensado no povo, gente, eu confesso. Acabo de chegar e estou viajando como... Mas eu acho que a Suelen falou, eu não sei se o povo tem alguma conotação sexual, se tem alguma coisa que pode, alguma coisa na mitologia, enfim, né, teria que pesquisar, né, mas eu vou mais na linha da Suelen que do Gustavo. Tudo bem, Gustavo? É isso. Claro, claro. É que eu tenho a impressão que hoje em dia os filmes, né, Netflix, eles já são feitos assim de uma maneira muito internacionalizada, né? E acho que o polvo, ele não é uma comida tão comum no resto do mundo. Acho que em alguns lugares, né? Por exemplo, na Espanha, Galícia, enfim. Mas no Brasil, por exemplo, acho que não, né? Em muitos lugares eu acho que não. Então, mas esse filme, por exemplo, sai do padrão Netflix, né? O filme de uma beleza que branco e preto, porque são como as exceções da Netflix. Enfim, mas tudo bem. Maravilha, maravilha. Interpretações polêmicas. Aí tem mais eu vou ler, Leandro, umas coisinhas que apareceram aqui no chat, tá bom? Uhum. A Etel colocou aqui: el pulpo en la simbología, según leí, significa el deseo de pretender ser algo distinto de lo que eres realmente. Que mais que temos aqui? Aí tem o pessoal que se gostou, não gostou. Aí tem mais alguma coisa aqui. Peraí que eu vou achar. Tem alguma ligação com algo proibido, o amor entre elas, o sexo e tudo mais. A Micaela, todo filme LGBT tem umas cenas de sexo estranhas. Depois, a Neide coloca: as pernas do polvo parecem ser um símbolo fálico invertido. Aí a Etel também colocou mais uma outra questão aqui. El pulpo es considerado el invertebrado más inteligente del mundo. Tiene gran capacidad de aprendizaje y extraordinarias habilidades para sobrevivir y resolver problemas. Todas as interpretações meio que se juntam, né, nessa questão do povo. Por quê? Como a Etel falou e outros também falaram, o povo ele tem uma grande capacidade de se camuflar, né? Ele se camufla muito fácil no meio e passa desapercebido dentro daquele ambiente que é o mar. E talvez esse fosse o desejo delas, simplesmente viver o amor de forma tranquila, desapercebida dentro daquela sociedade toda cruel, né? Além disso, as cenas do povo, elas vão, de certa forma, como é que eu posso dizer? O povo ele foi usado como um elemento pela própria diretora, como ela coloca, até aqui, nessa frase, ela precisava como uma referência sexual que não fossem masculinas, tá? Eu adoro os povos, só não os levo para a cama,
né? E também me recordei as ilustrações do japonês, eu só não sei falar o nome dele, gente, me perdoem, tá? Eu não pesquisei o nome dele. Essa é a fala da diretora. E aí eu fui atrás da obra desse japonês. E aí é essa imagem, né? O sonho da mulher do pescador, que eu acredito que tem muito a ver com a cena do filme, né? Quando ela coloca. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente para as mulheres, porque eu acho que o homem ele tem um olhar muito enviesado em relação às cenas de sexo, né? Que elas são diferentes. A cena de sexo produzida para um homem, ela tem uma forma, né? Ela tem um objetivo que a cena feita para as mulheres, né? Vocês, mulheres, se sentiram contempladas nessa cena de sexo? Viram o sexo como uma coisa mais natural, um lado mais belo do sexo, né? Ou é aquela coisa que, para o homem, o sexo é mais só para poder conseguir suprir uma necessidade do desejo ali, né? Aí desculpa, Tainá e Ana Carolina, eu não tinha visto que vocês tinham levantado a mão, tá? Desculpa, por favor, podem falar. E depois, quem quiser falar também, né, levantei a mão, desculpa que eu perdi vocês duas, tá? Tainá, por favor. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, pode falar, Tainá. Ah, legal. Então, essa ilustração, acho que é Hokusai o nome do artista, eu não sei falar também direito, mas no dia que eu assisti, eu fiquei bastante incomodada também, porque até fizeram um comentário aqui no chat, que filmes LGBT, principalmente filmes lésbicos, tem uma parada chata de sexualizar bastante cenas de sexo. Sexualizar cenas de sexo não, mas meio que animalizar, não sei dizer, fetichizar, eu diria. Pensando, sei lá, filmes tipo Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo. Que na época que eu assisti, quando eu era novinha, achei muito legal, e aí hoje em dia eu já não acho nem um pouco legal o filme, acho bastante problemático. Mas eu acho que não se resume também só a diretores homens a fazer essas coisas fetichizadas. Tem muito filme lésbico de mulher, lésbica, inclusive, que é bem feio também, algumas cenas. Mas eu acho que o legal desse filme, da Isabel Coixet, acho que deve falar Coixet, ela é bastante poética, né? Tem um outro filme dela que chama A Vida Secreta das Palavras, que é tão poético quanto Elise e Marcela. E essa referência que ela traz, é legal pensar que, assim, ele é do século XIX, né, essa xilogravura. E o sexo no Oriente não é igual ao sexo para o Ocidente, que vulgarizou o sexo, né, que tornou o sexo uma coisa erótica, pornográfica, vulgar, eu diria também, e não essa coisa que eu considero bonita, que o desenho não tem um nome, mas chamam de um sonho da mulher do pescador. Porque tem todo o contexto do porquê ele foi feito, quando ele foi feito, aonde ele foi feito. Então, eu gostaria de trazer isso, que o filme, numa primeira olhada, parece ser bastante fetichizante, sei lá, fetichizador, não sei como dizer. Mas, se você for olhar pela narrativa da diretora, na realidade, ele é bem bonito e encaixa bastante, porque alguns filmes também, como eu falei, lésbicos, ele sempre volta no sexo e coloca o sexo como um foco da relação lésbica, né? E isso a gente vê em pornografia. E no filme da Isabel Coixet, não. As cenas de sexo duram um certo tempo, que é quando elas se reencontram e, né? E fica aquela loucura, e aí acaba, e depois volta, retorna para a história. Então, eu acho que é um ponto muito positivo do filme. E é isso. Valeu. Obrigada, Tainá. Desculpa não ter visto antes, tá? Aí temos aqui a Ana Carolina, que também gostaria de falar. Eu, lembrando um pouco do povo, eu lembrei que estudei um pouco sobre, e a fêmea, quando ela está esperando os seus filhotes, ela deixa de se alimentar, e aí eu lembrei da cena que ela tá na cadeia, e ela está com muita fome, e aí chega uma mulher e fala, senta aqui, e ela estava sem comer, e começa a devorar, né, o pão que ela estava comendo. Lembrei também da personagem Ana, que quando chega, que vocês comentaram um pouco antes,
E quando ela chega na casa da mãe, começa a comer de forma muito rápida. E, no caso, a fêmea, né, o polvo, acaba morrendo por não se alimentar. Né, ela deixa de comer para ficar vigiando os ovos. Legal, Ana, obrigada. Eu vou ler uns comentários aqui, tá, Leandro, do chat? A Suelen comentou, eu acho que essa gravura sugere um sexo sem penetração e com investigação das sensações do corpo. A Rosângela disse, achei as cenas de sexo do filme são lindíssimas. A Suelen retoma, o que é bem progressista, pensando em relação à produção pornográfica. Poder pensar o sexo a partir das sensações do corpo e a obrigação da penetração fálica. A Rosângela Bruno diz, o filme é sensível, poético e as cenas mais íntimas são belas. Comentando a pergunta do Gustavo, acho que chama atenção a leveza, não existe uma violência física e não como uma aula vulgar sobre a relação sexual, como a Tainá comentou. Aí a Giovana, eu vejo que o sexo nesse filme é o momento delas compensarem toda a distância, saudade, não vi nenhuma percepção hipersexualizante que os filmes lésbicos famosos carregam. Obrigada, gente. Alguém mais gostaria de fazer comentários sobre essa pergunta do Leandro? Aqui... Gente, dá para me ouvir? Assim. Eu vou tentar, se o meu microfone parar em algum momento, vocês me avisam. Mas então, eu namoro uma mulher, eu assisti o filme pela primeira vez com ela, e ela ficou horrorizada com o polvo, porque é o animal preferido dela, e eu já olhei muito mais por esse lado dessa sensação mesmo. Eu acho que o que eles trazem, né, não é uma cena pesada, o filme todo ele é muito poético, ele é muito sensível, e eu senti isso, assim, uma sensibilidade nesse olhar do sexo que geralmente, até como a Tainá falou, é posto como uma coisa, tipo, muito grotesca, assim, é super fetichizado, as cenas, por exemplo, no Azul é a Cor Mais Quente, eu lembro que as cenas de sexo, elas são do nada, assim, tipo, você tá vendo o filme normal, daqui a pouco uma cena de sexo. Então, eu não sei, cria uma sensação diferente, assim, mas no filme, né, Elise e Marcela, eu não senti isso, eu senti que era realmente algo para, como se fosse explorar os outros sentidos, assim, sabe? Até com essa gravura agora que vocês colocaram, que eu nunca tinha visto, eu acho que vem bem desse lugar, assim, de explorar outras sensações, e principalmente se tratando de duas mulheres, né, se a gente pensar que o sexo geralmente é visto como penetração, é algo bem diferente. Então, agora, assim, com todas as contribuições, eu consegui ver de um outro jeito. Então, tô chocada com como as pessoas interpretam de uma forma muito legal o filme, gente, sério. Que bom, Daniela. Isso que é bom da gente conversar sobre os filmes, né? Aí, a Gabriela colocou aqui, fora que em Azul é a cor mais quente, de 3 horas de filme, parece que 2 são só sexo. Alguém mais, gente, gostaria de fazer comentário sobre essa pergunta? A Giovana falando também que são cenas longas, em Azul, a cor mais quente chega a ser invasivo o jeito que o sexo entre as duas é retratado. Legal, gente. Mais algum comentário? Gostaria de fazer? Então, segue o baile, Leandro. Então, aí eu posso... Peraí, eu vou interromper agora a apresentação, porque isso eram as coisas que eu achava mais importantes, que precisavam ser mostradas, mas temos outras discussões, né, sobre aspectos do filme. O que eu queria destacar é o seguinte, um dos problemas que a diretora também encontrou foi a questão do filme ser feito todo em preto e branco. Muitos produtores diziam que não daria certo, que não teria público esse tipo de filme, né? Foi uma das respostas que ela encontrou. Porque o filme remete a uma época muito antiga e que talvez ficasse totalmente inverossímil, como já foi falado, né? Mas a pergunta que fica, que eu gostaria de colocar para vocês, essa história, os aspectos dessa história, eles são realmente tão antigos assim, né? Isso é algo tão antigo
ou não? O que vocês acham? É algo extremamente atual? E por quê? Poderia falar? Uhum. Sou a Rosângela Bruno, tem a minha xará, Rosângela Dantas, professora. Então, a parte da fotografia do filme foi muito contemplada pelo preto e branco, né? Eu particularmente gosto de fotografias em preto e branco, assisti muitos filmes em preto e branco, e essa questão dela utilizar-se dessa técnica, né, na minha opinião, voltando para esse passado, para essa época, tem toda uma simbologia nessa questão. A temática, ela é atual, porém, para ela retratar a vida da Marcela e da Elisa, impactaria mais sendo em preto e branco, porque tem toda a questão do figurino, das paisagens, da temperatura, né, das estações que transitam ali. E, então, assim, eu acho que foi um efeito que, ao meu ver, né, impacta na cena e na produção desse filme. Eu gostei de ter sido, independente da temática ser atual, porque, inclusive, eu queria retomar a parte que você falou que ela sofreu uma resistência por roteiro, 10 anos. Ao final do filme é colocado lá que a Espanha autorizou o casamento homoafetivo em 2005. Então, o público, mesmo o público tendo sede por essa temática, né, a política do país proibia, e ao final foi muito interessante, porque colocou vários países que rejeitam a relação homoafetiva, e eu gostei muito por trazer essa temática das mulheres, né? É muito colocado, às vezes, o relacionamento entre os homens, e as mulheres, elas ficam um pouco mais aquém, assim. Muito legal, Rosângela. Aí temos aqui na filinha de comentários a Graciela e depois o Marcos. A Rosângela já falou, eu acho que a pergunta que o Leandro fez, né, sobre a atualidade, está bem lá no... A gente até sabe disso, né, mas lá no filme está todo contabilizado, 25 países apenas que têm aprovado o casamento homoafetivo, tem países que têm pena de morte, tem países que têm entre 14 e pena perpétua, né, para essas relações, então é super atual, e é isso, 2005 aprovado na Espanha, né, então acho que a atualidade é que a gente não pode se confundir, né, tem exceções, mas mesmo que esteja na lei, a gente sabe as discriminações que se sofrem, né, então é totalmente atual mesmo, né, presente. Obrigada, Graciela. Eu também fiquei pensando, Graciela, vendo você falar, lembrei de algo que eu pensei, que é como que a Argentina é o sonho, né, do pessoal, né, do tudo que é filme, né, de tudo que a gente vê como a Argentina era o sonho de liberdade dos espanhóis do início do século, né, engraçado pensar, né, a gente se acha tão atrasado aqui, a galera vê a liberdade aqui na América, assim. Tem um seriado aqui também, né, tem vários. Seriado aquele que a gente adora, como é que é? Vientos de Lluvia, é isso, né? Vientos de Lluvia, esse seriado. E eu acho que tinha um outro espanhol que era policial também, que pegava no barco e ia para a Argentina, enfim, então tem um outro que eu vi, acho que é Las Chicas del Cable também, Vientos de Água. Obrigada, Rô. É isso, Vientos de Água. Vientos de Água. Las Chicas del Cable também tem um episódio que ele sai fugindo da Argentina, era um sonho de liberdade. Ótimo. Aí temos o Marcos e o Matheus, que levantaram a mão. Oi, gente, boa tarde. Dá para me ouvir? Uhum. Dá sim. Então, eu adorei o filme, eu acho que, João Vitor, eu gostei muito do filme, no geral, assim, em questão de história, essas coisas, eu não tenho um A para falar, eu achei muito lindo, acabei o filme chorando. A única coisa que eu não gostei, que inclusive eu até comentei com a Rosângela no grupo, foi o preto e branco.
Porque assim, na verdade, às vezes eu fico me questionando, porque sempre que eu vejo um filme recente, um filme novo em preto e branco, eu meio que me pergunto qual a função daquele preto e branco, né? Porque eu gosto muito de ver cores, né? Eu gosto muito das cores nos filmes, então sempre acho que quando eu vejo um filme em preto e branco, eu espero que ele se justifique de alguma forma, né? O que que esse preto e branco tá fazendo ali. Eu acho que no caso desse filme, às vezes, eu acho que visualmente às vezes ficou meio prejudicial, assim, sabe? Eu acho que tinha umas cenas que eram muito lindas, inclusive nessa cena, quando elas se encontram, né? Tem uma cena bem no final, assim, que eu achei a coisa mais linda do mundo, pra mim só faltou cores. Eu acho que o filme ele ficou um pouco pálido, eu acho que faltou um pouco de um tratamento desse preto e branco, sabe? Às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de, assim, diferenciar um pouco a cor das pessoas, e tem cenas que eu acho muito bonito, mas eu acho que é um filme, é um caso assim de que eu preferia que esse filme fosse colorido, assim, sabe? Eu gosto de quando tem esses filmes coloridos e sai uma versão preto e branco, enfim, tem uma visão um pouco diferente, mas eu acho que no caso dele empalideceu um pouco a obra, sabe? Mas de qualquer forma é um filme muito bonito esteticamente também. Só preferia que ele fosse em cores. Eu acho que as cores fizeram falta no caso desse filme específico. Obrigada, Marcos. E o próximo, então você está com problemas com o Charles, porque o próximo vai ser o Roma, que também é preto e branco. Vamos ver o que você acha. E aí temos o Matheus. Matheus, pode falar. O anterior também foi preto e branco. Eu acho que este se me estreou. O anterior era colorido. Foi Não, colorido. mas olha, professoras, eu gosto muito de filmes em preto e branco, assim, no geral, sabe? Eu não acho que o preto e branco me incomoda. É porque que nem eu tava falando com o meu namorado antes, tipo, esses filmes mais antigos, né, que eram em preto e branco, vocês entendem, assim, por que que ele era e funciona muito bem. O que às vezes eu sinto um pouco de estranhamento são filmes novos que eles se apresentam em preto e branco e eu acho que às vezes fica uma artificialidade um pouco estranha, sabe? Tipo, olha, eu quero parecer mais conceito do que eu sou. E é um filme que eu achei ele muito bonito. É tipo aquela cena da carta que elas ficam falando o que está sendo escrito, é a coisa mais linda do mundo. Eu só acho que aquelas cenas da praia e outras cenas, a cena dela chegando no cavalo, aquilo em cores seria fantástico. Mas eu gosto de filmes em preto e branco. Só me justificando aqui para não parecer errado. Não, imagina. Tá bom, muito obrigada pelo comentário, Marcos. Matheus, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu queria comentar também que eu achei muito interessante do filme, que ele trata essa questão de ser um casamento homossexual de uma forma muito franca e também de uma forma muito não romantizada, por exemplo. Porque tem muitos filmes de época que quando vão tratar de algum assunto assim, sempre coloca muitos discursos ou coisas que soam anacrônicas, sabe? Como, por exemplo, lutar pelos direitos de todo mundo, coisas assim. Mas esse filme não faz isso. Ele é um filme muito focado na relação das duas e é isso. É a relação das duas e o amor das duas que faz elas continuarem nesse percurso. E eu também tenho uma dúvida se vocês têm alguma informação sobre a relação de Portugal com a homossexualidade nessa época. Porque eu achei isso muito curioso. Porque, lógico, é baseado na história real. E na Espanha, o pessoal tacando pedra nelas, literalmente, mas em Portugal as pessoas até acolhem de certa maneira, levavam comida para elas, as pessoas até da alta sociedade mesmo, né, que geralmente a gente sempre associa com conservadorismo, geralmente não, né, sempre associa com conservadorismo, e eu queria saber mais sobre isso, se vocês podem me ajudar a entender esses pontos. Obrigada, Matheus. Leandro, antes de você comentar, eu posso ler o chat? O Renan diz aqui, esse filme me fez lembrar de uma música que eu particularmente gosto muito, se chama El que quiera entender que entienda, da banda espanhola Mago de Oz. A música também trata da tolerância e da homossexualidade. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Há muita gente que está dizendo que gosta da estética branco e preto, que gostaram. A Tainá diz, eu tenho uma ideia que o branco e preto ajuda a nos transportar para dentro da história que se passa no final do século XIX. A Mayara também diz que acha que o branco e preto intensifica a beleza dos filmes em geral, desse também.
Tainá, inclusive, quando algumas cenas acabam, a câmera foca em um rosto, em alguma coisa. Aí tem aquele breu e volta para a próxima cena. Eu achei bonito esses efeitos também. Acho que tem a ver com fotografia, né? Depois parece. A Ethel diz, a mí también me encantó el blanco y negro, la fotografía es maravillosa, y más por ser una película de época. Renan, eu acredito que o branco e preto quer trazer uma coisa voltada à luz e à escuridão, busca trazer essa dubiedade, na minha opinião. Rosângela diz, dialoga com as atitudes falsa moral da época. Aí falam de filme mudo. O anterior era colorizado, exatamente. Ele era branco e preto, mas a versão, o Graciela, que a gente viu, tinha sido colorida, né? Com foto em branco e preto, a Suelen diz com foto em preto e branco, tal, e as cores, a Rosângela acha que cores trazem alegria. Pronto, eu acho que não temos mais ninguém na... Marcos, você está com a mão levantada, você quer fazer mais algum comentário ou ficou da outra vez? Antes de eu passar a palavra aqui ao Leandro. Eu só esqueci de tirar, desculpa. Tá bom. Pronto, Leandro, por favor, pode continuar. Então, vamos só queria retomar algumas coisas. O Marcos falou que achou bonita a cena das cartas. Só uma informação a mais. A cena das cartas, a diretora pediu para que as atrizes escrevessem elas mesmas as cartas e fizessem um ensaio. E durante o ensaio, ela viu que as cartas que elas escreveram estavam melhor do que as cartas do roteiro e resolveram colocar as cartas das atrizes uma para a outra. Né? Isso eu acho interessante da gente destacar que são cartas autorais, né, das próprias atrizes. O Matheus, ele fez um questionamento que eu também me fiz. Né? Eu parei para poder pensar um pouco sobre essa questão. Eu acho que a gente tem dois... Não sei, eu estou viajando também, tá, pessoal? Se vocês acharem, vocês comentem. Não tem problema. Nós estamos aqui para conversar. Mas o que eu prestei atenção? Nós temos duas situações, tá? O caso dos homens e o caso das mulheres, no filme que é retratado. Né? Esse apoio ao caso delas na cidade do Porto. Na região da Galícia, elas passaram por três cidades pequenas, que eram como se fossem povoados bem pequenos, e aí eu acho que essa questão é muito forte, a questão do não aceitação, né, de não aceitarem elas como casal. Eu acho que por ser uma cidade pequena, muito pequena, ser um povoado, na época deveria ser um povoado não muito grande, né, por elas serem tão diferentes do grupo social, o grupo a persegue e tenta excluir elas do grupo, que é o que elas fazem, né? Acabam tendo que fugir para outro país. A cidade do Porto, pelo que eu entendi, era uma cidade maior, era um centro mesmo, né? Onde se havia um outro pensamento. Eu acho que já tem um certo pensamento mais moderno ali. No caso dos homens, eu acho que os homens eles acabam apoiando, mas por uma questão de rivalidade com os espanhóis. Olha, só para poder provocar eles, então a gente vai libertar, tanto que fica claro na cena do governador com o secretário de segurança, né? Fica clara essa rivalidade. Mas no caso das mulheres, acontece a sororidade, né? O que é a sororidade? É o sentimento de solidariedade e empatia entre as mulheres, em que as mulheres se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, é dar voz a outras mulheres sem julgamento. E a sororidade, ela diz respeito a um comportamento que é ouvir sem reivindicações, tá? Muitas vezes a gente interpreta erroneamente a sororidade como sendo uma obrigação, que toda mulher tem obrigação de apoiar a outra, e não é isso, tá? E aí nós temos também nesse filme 3 situações de sororidade. A primeira delas é quando a mãe da Marcela leva um livro. O pai critica. Eu não sei se vocês se lembram dessa cena. O pai critica porque a Elisa leva o livro para ela, o pai critica, fala que ler é uma coisa ruim, né?
que ela não deveria se preocupar com essas coisas de leitura, é essa frase que o pai fala, mas a mãe vai depois, mesmo com medo, né, que se o pai descobrisse, poderia bater nela, a mãe leva o livro escondido e mostra para ela, olha, filha, eu leio escondido do seu pai, então você tem que continuar lendo, né? Você tem o apoio da mãe para a leitura. E o livro que a mãe leva é o livro chamado A Questão Palpitante, da Emília Pardo Bazan, tá? A Emília Pardo Bazan, ela é da época, uma defensora dos direitos femininos, e aí o que acontece? Quando ela publica esse livro, um ano depois ela se separa do marido, porque o marido não aceita o livro, porque defende os direitos das mulheres, né? O outro momento que a gente tem de sororidade é quando as mulheres da cidade, do Porto, levam presentes para o bebê, levam dinheiro, que é com esse dinheiro que elas conseguem fugir para a Argentina, né? Antes disso, desculpa, a gente tem a cena na prisão. Quando a Marcela chega na prisão, as presas acabam alimentando ela, também por sororidade, tá? Então, são os 3 momentos que nós temos no filme. E aí eu gostaria de refletir com vocês exatamente por que vocês acham, porque assim, a cidade do Porto era uma cidade grande, cosmopolita, né, como a gente sabe, tem a Universidade do Porto, onde nós tínhamos um pensamento mais vanguardista, mas também era uma cidade católica. Portugal também é extremamente católico, né? Afinal de contas, elas enganaram a igreja. Para vocês, o que leva essa sororidade? Simplesmente o fato delas quererem estar juntas e as mulheres apoiarem a união delas, ou o fato dela estar grávida, da Marcela estar grávida? Vocês acham que isso impactou mais nessa ajuda? O que vocês pensam sobre isso? A Graciela já estava aqui com a mão levantada. Quem quiser mais se manifestar sobre isso, pode ir levantando a mão, tá bom? Ou escrevendo no chat. É que eu queria comentar essa questão da sororidade das mulheres, porque elas recebem apoio, é uma questão de classe também, né? Não é da classe alta, são as mulheres presas, a própria classe da mãe e da Marcela, né? Que não são... Então, eu acho isso super interessante, né? Eu não sei se tem a ver com a gravidez, assim, tem uma coisa de um acolhimento na gravidez, que na Espanha não teria nem que teve em Portugal, né? E se vamos falar de classe, outra coisa, é a companheira do juiz, né? Que também é solidária, né? Sorora, enfim. Mas ela é negra, ela não é da classe alta, não é da classe alta que imagino que estaria no poder, vamos dizer, mesmo que esteja casada, né? Esse casal é um casal diferente mesmo, né? Então tem uma solidariedade aí que eu acho que é interessante, se é um dado da história, é super interessante para ver, né? Enfim, eu achei que isso, né? E sobre a gravidez, não sei, porque antes das mulheres no presídio saberem que a Marcela estava grávida, já deram de comer, né? Aí eu não lembro se foi descobrir... Que foi depois, viu, Graciela? Quando elas viram que ela estava grávida. Não, você tem razão. Ela chega e aí elas percebem que está grávida e já oferecem comida. É verdade, é verdade. Mas, enfim, não sei se é só isso, viu? Acho que é mais geral. Enfim, é isso. Aí respondendo a tua pergunta. Mais alguém gostaria de opinar, pessoal? Tem algumas colocações aqui no... Rô, pode falar, depois eu leio o chat. Estou abrindo aqui, deixa eu ajeitar. Não, que eu acho que essa questão da gravidez, acho que aí nesse momento a gente tem que pensar naquela perspectiva histórica, né? O que é uma mulher grávida naquele momento, dar à luz naquele momento. Então, existia, assim, uma corrente de mulheres, e isso tem em muitas culturas, né, gente, o apoio das mulheres nessas situações, porque eram elas por elas mesmas, né, os caras sumiam,
Então, assim, era a parteira, era a vizinha que vinha para fazer a canja, era uma coisa, assim, tinha toda uma rede ali de acolhimento, e eu acho que não dá para interpretar essa cena senão a gente pensando desse lado. Mas eu também concordo com a Graciela, que tem aí uma questão que eu acho que também que é de classe, né, que é forte, né. E eu não sei se você vai passar por isso, Leandro, mas eu fiquei muito, muito mexida com o papel, assim, a decisão delas, da moça ficar grávida, é Marcela, né, que fica grávida, sabe, e ao que ela se submete, aquilo, olha, isso ficou assim, sabe, mexeu muito comigo, sabe, o que aquilo podia ter representado, né, e fiquei assim, será que, o quanto disso é ficcional e o quanto aconteceu de verdade, sabe, dela ter engravidado de um cara e elas terem planejado isso, sabe, foi, assim, muito forte. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer a respeito da história da gravidez. Obrigada, Rô. Agora temos a outra Rô. Rosângela Bruno. Oi, Leandro, eu gostaria que, combinando aí com a Xará, eu gostaria que você falasse sobre, eu senti assim uma certa inocência de ambas, porque 2 dias a Elisa some, né, viaja, volta o rapaz, vai conversar com o padre, toma a identidade masculina. Em nenhum momento elas pensaram, tudo bem que ela era professora, tinha casinha, tinha um salário ali, em nenhum momento elas passou pela cabeça assim, não, a gente tem que sair desse povoado, porque as pessoas viviam para o trabalho, viviam só para si, viviam para a vida dos outros, né? Um vilarejo pequeno, não tem como você não olhar um homem muito delicado e você não associar que, nossa, sai a Elisa, entra o Raul, e tudo bem, entendeu? Assim, eu senti uma inocência, uma ingenuidade nessa cena que eu falei, dava para ter dado certo se elas tivessem saído desse vilarejo. Aí eu gostaria que você comentasse também, por favor. Também pensei nisso, Rosângela. Leandro, eu só vou dar uma lidinha aqui antes de você continuar, tá? Desculpa, posso só somar uma coisa a isso que comentaram? Porque o filme está baseado num livro escrito por um homem, né? Então eu me somo às duas Rosângelas nessas questões, para ver quanto é de verdade, quanto que é o olhar do homem que escreveu, que pesquisou, enfim, nada, é isso. Queria me somar a essa questão. Legal, Graciela. Eu vou ler aqui umas coisinhas que apareceram. Acredito que a Tatiane diz que acredita que a gravidez influenciou bastante esse apoio que elas tiveram. A Tainá diz que concorda com o aspecto que a Graciela apontou, né, que havia uma questão de classe nessa sororidade. A Suelen aqui diz que o corpo da mulher, afinal, o corpo da mulher está para a reprodução, ela precisa cumprir esse papel social, o de gerar a vida. Enfim, ela está fazendo o comentário aqui crítico, né, gente? Ela não concorda com isso, né, Suelen? O Matheus diz assim que os homens somem, né? Eles pouco fazem e somem nesses momentos. Aí a Etel está dizendo alguma coisa aqui que eu não sei a que ela se refere. Não lo mostraram em nenhuma cena. Eu não sei exatamente ao que... Andrea, no me refiero, hola, ¿qué tal a todos? Entonces, no me refería a la escena de sexo, del embarazo, cómo Marcela se quedó embarazada. Y como dijo Ro, es tan fuerte, pienso que como es tan fuerte, no fue necesario, nos marca a todos que no la mostraron en la película. A isso me refiero. Obrigada, Etel, por esclarecer. Realmente, me chamou a atenção também. Aí o Gustavo comenta sobre isso, né? Eu achei interessante que essa parte de como ela engravida é apenas insinuado, não é mostrado. Isso chama bastante atenção mesmo.
Aí Etel fala de tão fuerte que essa cena não aparece na película. A Etel concorda com Gustavo. Aí a Rô diz, verdade, Etel, pero aunque não la muestren, está muito presente. O Matheus aqui, acho que concorda com a Rosângela Bruno, né? Eu achei que pecaram muito na caracterização do Mário. Também achei aquele bigode, né, gente, de lápis, realmente tá um horror. Depois eu fui ver as fotos dela, né? Ela parecia muito mais um homem, pelo menos nas fotos, assim, né? Tá? Ela realmente, a Elisa parecia um homem. O Gilberto disse que ela engravida quando foi pegar lenha. Tatiane, ficaria ainda mais triste o filme se mostrasse a cena de como ela engravida. A Tatiane fala sobre isso. Etel, sin duda, por eso mismo pienso que como debe haber sido tan difícil someterse a eso que no lo muestran. Aí depois o Gustavo diz, a Mayara concorda com o Etel, o Gustavo diz, no filme demora bastante para sabermos que a gravidez é verdadeira e não a simulação dela. Fiquei em dúvida bastante tempo, o Gustavo comenta. E a Luana também disse que teve a mesma dúvida que o Gustavo. Aí temos mais uma filinha aqui de mãos levantadas. Leandro, você quer falar e depois a gente deixa para as pessoas comentarem? Como é que você prefere? Não sei, acho que podemos deixar esse comentário. Eu anotei aqui a questão que a Rosângela colocou, que eu havia pensado, não sabia se falava ou não, mas já que a Rosângela entrou, então a gente... O que eu pensei, né? Mas vamos deixar o pessoal falar, que é interessante a participação. Rô, você está com a mão levantada, eu não sei se é da outra vez ou se você tem algo mais a colocar agora. Não, eu esqueci de abaixar. Então tá bom. Aí então temos Matheus, Gilberto e Natália. Vai para ordem alfabética? Vai lá, Gilberto. Melhor. Não, Matheus. É por ordem de quem levantou a mão primeiro. Você levantou primeiro, pode ser você, depois o Gilberto e depois a Natália, tá bom? Ah, tá, não sabia. Obrigado. Então, gente, eu queria saber, porque, por exemplo, teve alguns elementos do filme que eu não tinha pensado tão profundamente quanto a gente construiu aqui. Eu queria, como a questão do polvo, e eu queria saber se a caracterização ou a falta dela, né, em relação ao Mário, se tem algum propósito, vocês identificam algum propósito, porque foi alguma coisa que me pegou até de surpresa, que, assim, naquela época, né, o original realmente nos confunde, e não é algo tão difícil de se fazer com a tecnologia que nós temos hoje. Então eu queria entender por que ficou algo tão caricato. Sei lá, na minha cabeça só fez parecer que o padre era burro ou cego, porque, gente, não tem como enganar ninguém com aquele disfarce. Eu queria saber se tem algum propósito, não sei. Legal, Matheus, boa colocação. Gilberto, pode falar. Então, né, a gente pensar nos dias atuais e julgar naquele período, como o Matheus falou, se o padre era ingênuo demais ou não, mas vamos falar em 1900 e cacetada, você entendeu? Era o plano perfeito. O primo da Elisa tinha morrido e eu era o único parente dela, entendeu? Então, automaticamente, ela vai lá e subtrai a identidade dele. A Elisa tem um momento que ela conhece um rapaz que dança com ele. Depois ela vai buscar lenha. E ela diz que a Marcela, a Marcela vai buscar lenha e diz que a Elisa saiu. E eu acredito que nesse tempo aí foi que houve a gravidez. Que até então eu achei que era simulação. Só que quando chega no andar da carruagem no presídio, é que realmente ela dá luz. E aí que fica bem evidente que foi, para mim, fica bem evidente que foi naquele período que ela foi buscar lenha. E tudo isso, no meu entender, fica com um plano perfeito. Só não foi tão perfeito porque, realmente, era um lugar pequeno, onde todo mundo se conhecia. Então, não tinha como se tornar tão perfeito ali. Mas de falsificar a identidade, e se tivesse ido para outro lugar rápido, teria dado muito perfeito. Obrigada, Gilberto. Aí temos a Natália.
Oi? Dá para ouvir? Dá sim, pode falar. Eu acho que o fato de não ter sido explícito, não é nem explícito, né? De não ter existido a cena da gravidez da Marcela, mostra, é mais um indício da postura que a diretora, que o filme tem com relação às cenas de sexo, assim. Porque tem muito filme que mostra, que esse filme não retrata exatamente uma cena. Eu acredito que seja muito violenta, né? Uma situação muito violenta, esse sexo forçado, no sentido de ela se forçou a isso para ficar grávida, mas tem muito filme que tem uma postura muito problemática de romantizar, sabe, essas cenas. Filmes que romantizam, que hipersexualizam cenas de violência sexual mesmo. E aí eu acho que isso é mais um indício de como as cenas relativas a sexo desse filme tem uma postura muito valorosa, sabe? Muito, muito importante. Só isso mesmo. Obrigada, Natália. Aí, então, eu vou ler os comentários aqui, aí você comenta, já faz um mexidão aí, Leandro. Que temos aqui o Matheus esclarecendo que ele estava dizendo sobre a caracterização no filme, né? Então, porque o Gilberto fez um comentário, aí o Matheus só comentou que esclareceu que ele estava falando como que a atriz se caracterizou no filme, né? A Emily acha que foi planejado, que essa caracterização dessa forma foi planejada. Matheus comenta que o plano funcionou, né? A Etel diz aqui, ahora volver al mismo pueblo es muy ingenuo. Eu também achei, falei, gente, pelo amor, né? Tu concorda aqui. Felipe diz, vejo que no filme essa caricatura é como uma crítica ao pensamento conservador da época. Um rabisco de lápis ridículo muda tudo para quem só enxerga por antolhos. Uma boa observação. E a Rosângela Bruno, muitas articulações para se manterem no vilarejo, na minha opinião, não combina com a inteligência e a transgressão das duas. Pronto! Você tem bastante material aí para comentar, Leandro. Misericórdia! A gente vai ter mais uma hora? Assim, deixa eu ver como é que a gente começa. Assim, faz sentido os questionamentos, fazem todo sentido esses questionamentos. E aí, eu também viajei nisso. Eu não ia entrar muito nesse assunto, mas deixa eu só ver se eu consigo. Para começar lá de trás, deixa eu só ver se eu consigo. Cadê? Uma janela. Vocês estão vendo essa pirâmide aqui que eu até coloquei no PowerPoint? O Maslow, que é um teórico da psicologia, ele criou essa pirâmide das necessidades que todo ser humano tem, tá? Ele diz o seguinte, que todo ser humano ele precisa adquirir cada um desses níveis para chegar na realização pessoal, para conseguir aquilo que ele precisa, tá? E essas necessidades, elas vão guiar o nosso comportamento da personalidade. Então, assim, eu enxerguei que o plano das duas, de uma engravidar, a outra trocar a identidade, e aí vocês têm que imaginar o seguinte, a Elisa, ela troca realmente de personalidade, ela arruma um emprego para homem, ela não vai trabalhar vestida de mulher, não, ela vai trabalhar no lugar de homem, que é um lugar de costura, no porto, era ela que cuidava da lenha, ela meio que assume aquela personalidade masculina. Então, assim, o que leva elas a fazerem isso? Eu acredito que a teoria do Abraham Maslow vai justificar, quando ele coloca que, para poder ter a questão da intimidade sexual, da família preservada, da amizade no coletivo, para ter tudo isso assegurado e conseguir chegar à realização pessoal, elas fazem essa violência com elas mesmas. Que para mim é um ato extremamente violento, você mudar quem você é. Porque no filme fica muito claro o seguinte, tanto a Marcela quanto a Elisa, elas são mulheres. Elas foram criadas como mulheres para poder serem mulheres e se identificam dentro desse papel social de mulheres, tá?
E aí, por uma questão de violência do grupo contra elas para poder preservar a identidade delas, elas vão e resolvem executar esse plano. Pelas minhas pesquisas, porque eu andei pesquisando sobre a vida delas, fica muito claro o seguinte, que quando elas saem do Porto e vão para a Argentina, aí tem várias histórias que se perdem ali, mas uma delas que me chamou a atenção foi a seguinte, que a Elisa ela acaba se casando com um argentino 25 anos mais velho do que ela, leva a Marcela para morar com ela como se fosse irmã dela, só que ela não realiza, não concretiza o casamento no ato sexual. E aí ele tenta romper esse casamento. Como ela era uma mulher e ela já não era mais virgem, a igreja diz que não pode cancelar esse novo casamento dela, ele fica casado com ela, e aí você perde o registro da história delas, né, do que aconteceu com elas realmente. Tem diversas histórias. Mas se elas se elas vieram para a Argentina e voltaram a assumir a identidade feminina, no caso, a Elisa, é uma violência brutal, né? Até mesmo a questão da Elisa aceitar a Marcela engravidar de um homem, né? É uma violência contra ela também ali, né? O pessoal falou que parece ser meio caricato. Se voltarmos no slide aqui dessa primeira imagem, que é a capa essa imagem aqui, se vocês repararem, parece que o bigode é pintado mesmo na foto da época, porque essa foto é a foto do casamento delas, que tiraram na frente da igreja, né? Essa aqui também é a foto do casamento. Você pode ver que o bigode não é tão bem feito, né? Eu não acredito que seja tão caricato assim. Eu acho que o padrão da época era algo meio que aceitável, vamos dizer assim, né? Essa ideia de só pintar ali o bigode, isso aí. Eu acho que elas passam por uma ingenuidade porque elas são de um vilarejo pequeno, então talvez elas não tenham certas malícias que talvez numa cidade grande elas pudessem ter de enfrentar essa situação, né? Fica muito claro, principalmente na questão, por exemplo, o plano delas era sempre ir para a Argentina, era sair da Espanha e ir para a Argentina, só que elas não tinham dinheiro. Elas ficam em Portugal porque elas precisam juntar dinheiro para poder ir para a Argentina. Então, assim, elas fizeram um plano, mas foi meio que acostumbrado por uma inocência, talvez de residir numa cidade pequena. Essa foi uma interpretação que eu tive, e não sei se ela está certa, se vocês concordam com isso, ou se discordam disso, eu acho que cabe vocês falarem, né? E que esse plano, assim, tirando a questão da violência contra elas, né, para mim é um plano ideal. Né? Você troca de identidade, você engravida, eu vou lá e as duas juntas conseguem sair disso, conseguem viver juntas, como casal, sem medo, né, de ser mulher e de estar desprotegida diante de um homem, né? Porque a mulher, não pode dizer que naquela época, hoje em dia também, a mulher não é dona do seu próprio corpo, né? A mulher não é dona da sua própria atitude, ela tem que fazer aquilo que o grupo quer, né? Tanto que no início do filme, quando uma está conhecendo a outra, elas falam, ué, mas o que falaram que você tem que fazer? Eu tenho que me casar, ter filhos e ser dona de casa, né? Mas é isso que você quer? Você acredita nisso? Não, não é o que eu acredito. Nenhuma das duas acreditava nisso, mas elas foram criadas para aquilo. E tudo que destoa daquilo, também voltando à psicologia e pegando a psicologia social, ela explica que todo grupo social, quando alguém destoa desse grupo, ele é excluído, ele é rechaçado, né? De forma muitas vezes brutal, como a gente acompanha diversas questões de violência, tá? Acho que o Matheus levantou a mão. Sim, eu queria pensar um pouco com vocês sobre a questão da gravidez e também como as duas se relacionam de forma diferente em relação a isso. Eu não sei se vocês também sentiram um pouco um distanciamento da Elisa em relação à criança. Eu não sei se isso é respaldado por documentos históricos, acredito que não, mas no filme eu tive essa sensação de que a Elisa, ela não se sente próxima da criança
em nenhum grau, eu não sei o que vocês acharam sobre isso. E também eu não entendi, na verdade eu entendi a questão da gravidez, mas eu não sei se elas tinham planejado as consequências que isso geraria, né? Porque eu acho que uma das cenas mais tristes, a cena da carroça, que a Marcela, né, precisa abandonar a criança e fugir para a Argentina. Obrigada, Matheus. Aí a Daniela levantou a mão também. Então, eu acho que essa questão da gravidez e da caracterização, né, da mudança da Elisa é bem maior do que dá para falar no filme, assim, não sei. A impressão que eu tive é que a ideia de mudar, né, de se tornar o Mário foi da Elisa, só dela. E a ideia de ter um filho foi da Marcela, tanto é que isso surge, pelo menos no filme, né, claro. Isso surge quando eles vão fazer aquela visita na casa e perguntam, né, falam, porque estão falando por aí que é a Elisa, que não é nenhum Mário e tal. E aí ela fala, não, é claro que não, e tanto é que é um homem mesmo que eu vou ter um filho dele. E a sensação que eu tive quando ela entra para casa de volta é que a Elisa ficou meio, sei lá, ela ficou meio sem reação, assim. Eu não sei se isso foi porque a Marcela precisava falar algo, então ela soltou isso, assim, porque seria, sei lá, seria a desculpa perfeita, né? Se é um homem, se o Mário é um homem, não é a Elisa, então elas podem ter um filho. E aí estaria resolvido o problema, porque elas já estavam casadas e tudo mais. E também porque eu acho que essa questão que parece um pouco de ingenuidade delas, né? Pode ser porque elas tinham essa necessidade que era, sei lá, sobreviver, né? Eu acho que entra muito nisso que o Leandro falou, essa questão da pirâmide. É isso, se elas precisam sobreviver, elas precisam do básico, elas não vão pensar numa questão super elaborada, embora eu acho que foi um plano muito bem elaborado, assim, teve falhas porque, enfim, não dependia só delas. Então, eu acho que é uma questão muito grande, assim, não sei se dá pra gente fechar como uma questão só. E sem contar que, assim, é um recorte, né? Tem o livro sobre a história delas, tem o filme, mas é um recorte muito, muito específico. Então é muito difícil pensar o que se passava pela cabeça delas. Eu não acho que elas tinham noção de que elas eram, sei lá, acho que até tem um comentário aqui no chat, né, que fala que elas eram transgressoras, né? Eu não sei se elas tinham noção dessa proporção do que elas estavam fazendo. Como o filme é muito fechado nelas, a sensação que dá é que elas só querem, tipo, viver a vida delas de boa, assim. Então, elas fazem o que é necessário para elas. Mas eu não sei. Enfim, gente, sério, é a primeira vez que eu participo aqui. E eu tô adorando. Eu queria assistir todos os filmes, assim, com mais gente. Porque eu tô tendo vários pensamentos que, enquanto a gente tá assistindo, você pensa, mas, assim, não elabora muito. E agora eu tô tendo várias outras visões. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, o que eu senti, o que eu pensei enquanto eu tava assistindo. Obrigada, Daniela. Que bom que você está tendo essas sensações aí sobre a nossa discussão. Mas o Leandro está arrasando também, né, na condução. Tá instigando a gente a pensar, né? Eu vou ler algumas coisas aqui do chat, tá, Leandro? Aí depois acho que a gente pode ir encaminhando para encerrar, porque já são 4h30. 4h36, a Suelen diz, mas será que elas tinham como a Daniela tinha comentado já, né? Mas será que elas tinham consciência de que o que passaram era abuso? Dentro de todo o contexto de ter que se esconder, viver com medo e etc., às vezes o desejo de poder viver juntas é maior a qualquer outro movimento violento. Não sei, estou pensando nisso agora. O Gilberto aqui concorda com as observações do Matheus. A Rosângela também fala sobre o que o Matheus disse. Matheus, senti que a Marcela não considerava a filha das duas, só dela. Nesse momento, a Marcela se entristece porque deixará sua filha para trás como demonstração do seu amor pela Elisa. Matheus diz que concorda, verdade. A Glaucia, eu também concordo com o do Leandro e a Daniela. Era o plano perfeito ter um filho. Maiara concorda. A Suelen diz que se sente contemplada pela fala da Daniela. Aí Daniela faz aqui um comentário que eu não sei a que se refere. Às vezes a gente vai perdendo, né? Porque são comentários sobre algo que a pessoa está falando.
A Suelen diz, tanto em relação à suposta ingenuidade das protagonistas, quanto em relação à delícia de estar e no Charlas. Legal, Suelen, que bom. E a Etel diz, Leandro, muchísimas gracias por tu excelente apresentação e colocações. Gracias, Andrea. Bom fim de semana para todos e todas. Acho que a Etel estava dando tchau, já foi embora. A Bruna Fava, buenas tardes. É a minha primeira vez no Charlas. Estou encantada, parabéns, Leandro, também gostaria de saber se terá lista. Bruna, a Natália, que é nossa bolsista, está cuidando disso, ela está anotando as pessoas que vieram, tá? As pessoas que se inscreveram, né, e que estão presentes, então não se preocupe quanto a isso. Matheus, eu acho essa questão dos abusos que elas sofrem não serem muito abordadas por conta da naturalização disso, ainda mais para a época, e a Mayara concorda com o Matheus. São essas. Aí eu acho que você podia fazer e dando uma encaminhada para fechar, Leandro, porque também, né, sábado você já está falando aí já faz um tempão. Quer dizer, você está falando, ouvindo, instigando, que está sendo muito legal o jeito que você está conduzindo, aliás. Bem, eu concordo com o Matheus quando ele fala que a questão da naturalização a mulher era tratada daquele jeito, né? Então não dá para se ter uma consciência de uma categoria que não existia, né? Eu acho que reconhecer o abuso do homem sobre a mulher é uma coisa muito recente para a gente como sociedade, né? Por isso que eu acho que é importante esse filme nesse sentido. É um filme que mostra a construção, a descoberta do amor e a maturidade do amor entre duas pessoas do mesmo sexo, né, que é um tema pouquíssimo abordado aí pelas grandes mídias, se nós pararmos para poder pensar, acho que está aí a relevância, né, desse filme, e a questão que você percebe que as atrizes, ao meu ver, tá, elas conseguiram executar muito bem o papel de mostrar a delícia que é você descobrir o amor, mas também, por ser um amor rechaçado pela sociedade, uma forma de amar diferente do grupo, se tornou algo dolorido, algo muito sofrido e muito arrastado, que o telespectador ele é levado, né, a sofrer junto com elas. Por isso que no início eu até comentei que eu não sabia se a gente iríamos rir de um problema social ou se nós iríamos chorar quando eu escolhi esse filme, né? Quer dizer, quando eu escolhi esse filme, eu já tinha a noção que nós iríamos chorar, mas eu não sabia se eu escolheria um outro ou esse. E aí eu acho que está a beleza do filme é esse, de mostrar, né, a resiliência da Elisa, da Marcela, para poder conseguirem viver da maneira como elas querem. Não sei, não consegui definir ao certo, até mesmo porque eu não consegui ler o livro, né, que inspira a obra, que inspira o filme. É um investimento alto, né, porque só vende na Espanha, e para trazer daqui para lá está um pouquinho caro, com o valor do euro. É um investimento alto, e aí eu não tive tempo para poder fazer isso, né, mas eu acredito que a história ela vale a pena por causa dessa questão, né, que são duas mulheres lutando para conseguir simplesmente viver de uma forma livre, conseguir se relacionar de uma forma livre, sem a intromissão do outro, o que poderia ter sido muito mais fácil para elas, né, se cada um tomasse conta, né, da sua própria vida, das suas próprias relações que ali se estabelecem, né. E uma coisa que eu queria colocar, que eu também achei importante, é porque ele trata da questão homoafetiva, né? Por exemplo, no Brasil, apesar de nós termos uma legalização da união homoafetiva, ela só começou em 2011, quando o STF reconheceu. E em 2013 é que houve uma resolução, né? Então, no Brasil, a gente não tem uma lei federal que defenda a união homoafetiva, né? Nós não temos uma lei federal que garanta esse direito, né? Nós ainda caminhamos, patinamos nesse sentido, né? Por isso que é importante nós assistirmos filmes assim, que discutam essa temática, para que nós possamos elaborar isso melhor, né? Muitas vezes pode ser que, não para todos, mas alguns pode gerar uma certa estranheza isso, né? Pode ser que um telespectador, ao ver, não se sinta contemplado, ache ruim ver essa questão,
né, de duas mulheres estarem juntas, né, acho horrível, mas eu acho importante a discussão. E eu acho que é um filme belíssimo, né, por tratar dessa questão do amor ingênuo e o amor sendo construído na sua maturidade, com todas as suas nuances. Inclusive, no final do filme, meio que dá a entender não, né, a diretora ela foi muito feliz com algumas coisas que alguns críticos acharam ruim. Por exemplo, ela não ter revelado o plano. A gente vê uma cena das duas conversando, que aí eu acho que era um plano das duas já compactuado. Elas compactuaram esse plano. Uma trocar identidade, a outra engravidar, porque elas falam, só não revelaram isso pra gente, né? Mas também no final, quando parece que a Marcela ela tá tendo uma depressão pós-parto ali, porque ela não liga pro bebê que tá com febre, né? Ela meio que não se importa muito, com o relacionamento, porque a Marcela, pelo que eu vi na trajetória toda, ela é mais pé no chão, ela é mais realista. E a Marcela, ela é mais fantasiosa, ela fantasia mais, ela deseja mais, né? Ela é mais sonhadora nesse sentido. Então, eu acho interessante destacar esses pontos. E eu fico feliz que vocês tenham gostado da discussão do filme, né? Espero que todos tenham aproveitado bastante, como eu aproveitei, né? Como eu disse para vocês, assisti algumas vezes esse filme para conseguir falar sobre ele e pensar sobre todas essas questões. Foi ótimo, Leandro, foi muito bom mesmo. O filme é muito instigante, muito bonito, né? E foi, o pessoal já estava querendo, né? Como eu comentei com você, que a gente discutisse ele já faz algum tempo. Então, que bom que você selecionou. E gostaria de destacar que foi muito legal mesmo a forma como você conduziu, né? Instigou as pessoas. Eu sei que o filme já é instigante, mas tenho certeza que as pessoas participaram hoje muito, que não é tão comum, né? Então, muita gente aqui participou e participou de forma ativa. Eu tenho certeza que foi, em grande medida, pela a forma como você organizou o debate. Então, muito obrigada e parabéns, ficou muito bom mesmo. E aí, gente, então, né? Obrigada, viu, Leandro, por ter participado, ter vindo, foi ótimo, ficamos muito felizes mesmo com a sua participação. E aí, pessoal, para todo mundo aí, nós teremos o próximo Charlas, vai ser dia 19 de junho. Quem vai falar é a professora Andréa Ponte, ela é professora na Universidade Federal da Paraíba, e ela vai discutir o Roma, que também é um filme que o pessoal está pedindo faz bastante tempo, e é um filme que eu adoro, que também dá muito pano para manga, que também é preto e branco. Vamos ver o que o Marcos vai comentar sobre a cor, se ele acha que preto e branco vai ter a ver com a história ou não. Queremos o seu comentário, Marcos, nosso próximo encontro. E é isso, gente. Obrigada, bom fim de semana e esperamos vocês na próxima edição também, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, sério, foi ótimo. Até a próxima. Muito obrigada, foi ótimo. Foi realmente muito bom. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, amei. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.